Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui numa configuração, num trade que a gente teve desenvolvido. Essa foi uma configuração de swing trade, para quem não entende a diferença de um day trade para swing trade, nada mais do que o tempo que você fica posicionado, né? Então, o day trade você fica posicionado pouco tempo, você abre o trade hoje, fecha ele ainda hoje. Isso é um day trade. Se você pega o trade hoje e vai fechar ele amanhã, depois da manhã, fica 3, 4, 5 dias posicionado, por exemplo, isso já chama swing trade. Mas no final das contas, tudo é trade normal. Eu chamo tudo de trade, só estou diferenciando aqui para vocês entenderem que essa foi uma posição que eu montei na sexta-feira e fechei ela no domingo, tá? Então foi uma posição um pouco mais longa, porém um cenário bem interessante também para a gente estar entendendo como funciona. Então eu gravei toda essa operação, quero estar colocando aí para vocês como foi o desenvolvimento, montando o trade, o passo a passo disso e quero explicar todo o racional por trás para a gente poder entender como funciona e você poder replicar isso e aproveitar movimentos assim no seu dia a dia operacional. Então vou colocar aí a gravação do trade, dá uma olhada, depois vou explicar aqui para vocês. Vamos lá. E lembrando, pessoal, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo. Vamos dar uma olhada nesse trade. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Acabei de montar uma operação aqui. Vamos observando esse cenário, um cenário interessante. Vamos observar essa configuração conforme ela vai se desenvolvendo. Olha só. Esse trade aqui, o resultado está aqui do lado, né? Sendo movimentado. A gente vai observando conforme ele vai se desenvolvendo. O mercado vem se desenvolvendo, a gente vai observando ele conforme ele vai levando e a gente vai acompanhando. Olha aí, pessoal, sigo posicionado aqui naquele movimento, a gente vê o preço puxando, o resultado está aqui do lado, deixa eu colocar aí para vocês. Tá exatamente ali. Então a gente está com um movimento de $1.700, que vai dar ali em torno de R$ 10.000 em média. Uma movimentação boa. Bom, pessoal, vocês viram aí o desenvolvimento. Depois ele deu uma subidinha, eu fiz condução, né, do stop ali para baixo. Ele já tinha passado um pouco do alvo que eu estava querendo. E aí ele já tirou na condução. Foi um trade de $1.470 mais ou menos. Ele voltou um pouquinho ali. Vou colocar o print para vocês do fechamento dessa operação ali, o print da corretora, né, depois que fecha o trade. Mas foi em torno disso. E aí, pessoal, vamos entender que qual que foi o contexto, porque o mais importante disso tudo é o contexto por trás dessa operação para você poder replicar e pegar trades assim também no dia a dia. Aqui a gente tem um movimento que foi exatamente aqui a venda, tá? Vai ser nesse ponto. A gente vê uma configuração nesse movimento, pessoal, que são alguns topos arredondados. Isso é interessante. Se a gente vem aqui no gráfico de 4 horas, olha só que interessante. Vindo aqui no gráfico de 4 horas, olha o movimento no 4 horas. Topo arredondado. Topo arredondado mostra fraqueza de demanda. Quando o mercado vai fazendo topos arredondados depois de subir muito, isso apresenta potencial fraqueza de demanda, remete à possibilidade de vendas. Essas setinhas aqui para todos os lados são trades que a gente mapeou aqui no treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Inclusive, dia 31 de março agora a gente vai ter um curso gratuito aqui no meu canal. Recomendo demais que você se inscreva no canal, esteja presente, entre no nosso grupo do Telegram, que está aí no comentário fixado, para você participar disso, que vai ser gratuito. Vai ser insano. A gente começa dia 31, materiais didáticos. A gente vai fazer um negócio bem bacana, onde eu vou passar essas técnicas todos passo a passo, ao vivo aqui, durante 3, 4 dias. Vai ser insano, vai ser bem bacana. Recomendo muito que você participe. Então, aqui no nosso programa de formação, todas essas oportunidades elas são desenhadas com antecedência. Inclusive, todas essas setinhas aqui são cenários que a gente veio mapeando com antecedência, detalhados. Todos aqui tem o antes e depois, por isso que tem a setinha ali para lá e para cá. Mas falando do topo arredondado, isso mostra potencial fraqueza de demanda e remete à possibilidade da gente ter movimentos de baixa. Então, aquela venda ela tem um fundamento aqui com um gráfico de 4 horas, que é esse topo arredondado. Junto de topos arredondados, é muito comum a gente ver essas puxadas para cima, agressiva, tá vendo? Que muitas das vezes não dão em nada. Puxa muito forte para cima e não dá em nada. Isso aqui também é outro sinal de fraqueza. Então, no gráfico de 4 horas, a gente tem dois sinais de fraqueza. Topo arredondado, sinal de fraqueza na alta. Puxadas para cima sem continuidade de alta. Outro sinal de fraqueza também sendo desenvolvido, que normalmente aparecem juntos mesmo, tá? Então, um contexto bem legal. De venda. Se a gente jogar lá no gráfico de 5 minutos, então do 4 horas eu venho para os 5 minutos, a gente vê algumas coisas aqui acontecendo. Olha só, o mercado ele vem fazendo outro topo arredondado. Ó. Isso aqui é uma espécie de topo arredondado novamente. Então aqui de novo ele vem configurando esse padrão potencial fraqueza de demanda. Sem contar que ele pegou numa zona de oferta aqui em cima, muito forte, e já tinha gerado outra venda que a gente mapeou lá no time em detalhes, essa venda que a gente desenhou quando estava para desenvolver ali. Muita gente participou desse movimento, que foi um cenário bem legal.
Isso daqui, pessoal, marcado, é uma zona de oferta forte. O mercado faz 1, 2, 3, puxa para cima, quebrando esse topo, e depois vem puxando muito forte para baixo. Se a gente jogar no 15 minutos, tempo gráfico um pouquinho maior, que eu estava no 5, né, agora subindo para o 15, a gente vê mais nítido ainda esse movimento, tá vendo? Isso aqui em vermelho é uma estrutura de continuidade, cria nela uma zona de oferta, que é toda essa região aqui que chama POI. Então, isso é uma zona de oferta forte, principalmente também por conta desses candles cheios, olha só. Candles muito cheios aqui, candles muito cheios aqui. Quando o mercado deixa uma zona de oferta boa e sai dela, validando ela inclusive, né? Esse movimento valida a região de oferta aqui. Sai dessa região de oferta com essa pressão, com candles cheios, bastante interesse de oferta, mostra que na zona de oferta em si tem realmente muito interesse de oferta ali. Então não é uma zona de oferta qualquer, mostra que tem realmente interesse em vender nessa região por meio dos participantes, né, por parte dos participantes do mercado, que são os institucionais. Então quando o mercado ele sai de uma zona de oferta com pressão de movimento desse jeito, candles muito cheios, traz ainda mais qualidade para a zona de oferta em si, para essa região de venda aqui em cima. E aí o preço pegou lá nessa região, vem caindo, vem fazendo esse topo arredondado novamente, e nesse contexto ele veio criando aqui um movimento que a gente desenhou em detalhes essa possibilidade, deixa eu mostrar aqui para vocês, que foi exatamente a venda que a gente fez nesse ponto que eu estava mostrando lá no vídeo agora. Então, puxando aqui no nosso ambiente prático, olha só o mapeamento que a gente estava fazendo para essa venda. Olha lá, o mercado está fazendo essa puxada para baixo, a gente quer ver ele dando uma corrigida, ó, subindo um pouco, na hora que ele voltar a cair de novo, a gente quer ver a estrutura de continuidade com a criação de um micro POI para a gente poder vender ali. Então, tirando o print aqui para a gente dar uma olhada de perto, olha só. Esse movimento que eu estou falando é exatamente aqui. Ó. Então, se a gente colocar aqui, esse fundo aqui é esse fundo que está aqui atrás de mim ali, tá vendo? Ele vem subindo e começa a cair. Que é esse movimento aqui, ó, vem subindo e começa a cair. Esse ponto onde ele estava é esse ponto aqui. Ó. Perfeito? Então ele dá uma subidinha corrigindo, começa a cair de novo. Começa a cair de novo, cria o POI. Criou o POI aqui que a gente vai ver. Ó. Inclusive esse movimento de baixa, que é aqui, ó, onde ele já tinha desenvolvido, pode ver que ele está um pouquinho para baixo desse fundo. Ó, que é exatamente esse fundo, não, um pouquinho para baixo. Ou seja, é exatamente aqui onde ele está, sobe, vem caindo, cria o POI, cria o POI. Então, sim, está perfeito em cima do desenho. É só participar do movimento, porque o POI está aqui, ó, que é essa configuração. O preço vem caindo e faz aquilo que a gente viu lá em cima agora, só que mais micro, né, menorzinho aqui. 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebrando o topo, puxa forte para baixo, quebrando as mínimas. Está muito bem desenhado essa configuração. Naturalmente nela vai validar o POI, que é uma zona de oferta, e quando o mercado volta nessa região, a gente tem a possibilidade de venda. Então foi exatamente o que ele fez. Ele deixa aqui a região de oferta, que é o POI, que fica tudo aqui, né? Igual eu estava mostrando lá para vocês marcado, que foi exatamente ali. E abre espaço para essa possibilidade vendedora que a gente viu acontecendo. Então esse aqui é o contexto dessa operação. Só clicar e pegar o trade, porque a gente desenhou aqui em detalhes, então muito simples. É só você participar desse movimento. Então ele vai dar uma enrolada ali, porque entrou o final de semana, né, e tal. O mercado fica sem volume alguns dias às vezes no final de semana, mas depois ele vem ganhando força aqui na movimentação e vai desenvolver aquele movimento que a gente viu. Deixa só ele andar ali. Rolou muito, tá vendo? No final de semana ele dá uma agarrada grande. Ó. Subiu o tempo gráfico. Aí vai mais rápido. Perfeito. Ele começa a desenvolver todo o movimento e gera uma baita movimentação lá para baixo. Depois ele cai bem mais do que isso e vai configurando o movimento. Então é aquele trade que a gente viu. Agora eu quero mostrar um outro cenário aqui para vocês, tão bom quanto esse. Esse movimento aqui, pessoal, se a gente for ver, se a gente jogar no gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente consegue ter um entendimento de contexto aqui que você vai conseguir replicar nos seus trades muito bem esse tipo de configuração. Olha que interessante. Esse movimento que a gente está vendo aqui são capturas de liquidez. Quando o mercado ele fura fundos nivelados dessa forma, tá vendo? Ele limpa a liquidez. Então isso aqui é uma limpa de liquidez. Ele entra numa região que tende a entrar pressão de demanda. Sempre que o mercado visita embaixo de fundos nivelados, que é um nível de suporte, tá vendo? Esses fundos nivelados estão vindo desde lá de trás. Olha só.
já era um fundo muito expressivo. Fundo expressivo também é uma região de liquidez. Embaixo dele tende a entrar pressão de demanda, tá? Isso que significa liquidez. Depois ele veio nivelando os fundos, então ele criou fundos nivelados, ó. Nível de suporte. O mercado furou esses fundos nivelados, tende a entrar pressão de demanda. Institucional compra nessas regiões e tudo mais. Então foi isso que aconteceu aqui. Ele fez uma captura de liquidez, que é esse movimento, e veio subindo forte, entrou realmente interesse. Nesse topo expressivo, aí já é outro tipo de zona de liquidez, porém é de topo, ou seja, é uma liquidez de venda. Tende a entrar pressão de oferta quando o mercado visita em cima desse tipo de topo. Ele visitou em cima e, bum, entrou pressão de oferta. E aí, ele começou a andar de lado aqui no meio. Por quê? Ele capturou a liquidez em cima, ele capturou a liquidez embaixo, ele pode querer ir a favor da liquidez de baixo, né, que seria para compra, ou seja, seguir a favor dela, ou ele pode querer ir a favor da liquidez de cima, seguir a favor dela. Então ele fica meio lá e cá, começa a andar de lado nessa região. E por ele estar andando de lado nessa região, a gente começou a cogitar possibilidades para onde ele confirmasse, boas possibilidades. Então, se ele confirmasse para baixo, a gente ficaria de olho. Olha o que ele estava criando aqui. Uma consolidação, tá vendo? Ele começou a criar uma consolidação e a gente sabe, devido à lei de causa e efeito, que é uma das leis mais importantes do mercado, lei de causa e efeito, para quem não conhece, sabe, ou quem sabe aí vai entender bem, lei de causa e efeito nada mais é do que quando o mercado ele anda de forma lateral, cria uma consolidação, gera tendência, gera consolidação, gera tendência, gera consolidação, gera tendência, gera consolidação e por aí vai. A lei de causa e efeito ela diz que o mercado ele anda desse jeito. Depois de uma consolidação, que seria a causa, a gente tem um efeito, que seria a tendência. E depois dessa tendência, a gente vai ter outra causa, outra consolidação, e por aí o mercado vai se desenvolvendo. Então, como ele está consolidado ali desse jeito, a gente sabe que vai sair tendência devido à lei de causa e efeito. E uma coisa que é muito comum em movimentos assim, e eu sempre passo isso aqui frequentemente, são as capturas de liquidez em consolidações. O que o mercado finge que vai para um lado e vai para o outro no final das contas. Então, antes dele desenvolver essa tendência pós-lateralização, é comum ele furar a lateralização para um lado, meio que fingindo que vai para um lado e vai para o outro. Ou ele finge que vai para baixo e vai para cima. Isso são capturas de liquidez também. Olha o que ele fez aqui. Foi exatamente isso, tá vendo? Ele puxou primeiro para cima, para depois começar a querer puxar para baixo e vai realmente desenvolver uma tendência de baixa aqui, sendo que antes ele enganou puxando para cima. Isso é clássico em movimento lateral. A gente sempre opera esse tipo de captura de liquidez em movimento lateral porque faz muito sentido. Quando ele confirma, né? Obviamente, igual ele confirmou aqui. Então a gente mapeou isso lá no time. Olha lá, a consolidação que eu estou falando, tá? A possibilidade dele ir para cima. Olha lá, só vender. Só vender, tá vendo? Ele puxa para cima, se ele vier puxando para baixo, a gente quer ver uma estrutura de continuidade. Isso aqui foi mapeado em aula. Então, olha só. O mercado vem caindo na movimentação, fez realmente a puxada para cima, veio caindo, e olha só a estrutura de continuidade que ele criou aqui, que ficou muito bem desenhada. 1, 2, 3, puxou forte para cima. E quando puxa com candles cheios para cima assim e quebra topo, é ótimo, porque na hora que ele ignora e cai mais forte ainda, fica perfeito aqui o movimento. Se puxa forte para cima desse jeito e não dá continuidade, logo depois vem caindo forte, isso aqui por si só já é um sinal de fraqueza no mercado. A chance de continuar a tendência de baixa é grande. Se ele quebra topo puxando para cima e desenha esse movimento, isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa, desenhada, perfeito. E nela cria o POI de venda, que é a zona de oferta. E aí a gente sabe, voltando lá, a gente tem venda. Que é aquele mesmo movimento que a gente viu lá agora no outro cenário. Então aqui a gente tem outra venda muito boa. O mercado vindo aqui para cima, a gente tem a possibilidade de venda nesse contexto para aproveitar o movimento de preço. Então, o mercado vai lá em cima, já testou a região, já gerou desenvolvimento, ele vai cair aqui bem mais e vai dar uma outra oportunidade aqui para nós nessa região já marcada aqui embaixo. Olha só que bonito. Ele começa a cair, pessoal, e ele vai desenvolvendo toda uma tendência de baixa. Tá vendo? Ele vem caindo e vem desenvolvendo toda uma tendência de baixa. Tenho aqui uma estrutura lateral grande, tá vendo? Essa estrutura lateral grande, ela entra ainda naquele mesmo raciocínio dessa menor. Depois de uma consolidação, pode sair tendência. Como ele está capturando a liquidez na parte de baixo, pode ser que ele gere possibilidade de alta. Ele fura para baixo e depois vai para cima. Não é assim? Isso pode acontecer. Porém, essa liquidez aqui de baixo ela não está tão bonita.
porque esse fundo de liquidez ele não é dos melhores. Esse fundo de liquidez só seria bom se o mercado tivesse feito isso aqui, ó, 1, 2, 3. Aí ele seria realmente forte esse fundo. Sempre que o mercado faz esse 1, 2, 3, onde ele renova o máximo por meio dessa grande impulsão de alta, ele valida esse fundo. Esse fundo é um fundo de liquidez. Aí sim, quando o mercado visita embaixo dele, tende a entrar pressão de demanda significativa. Qualquer confirmação aqui já vai ter um valor significativo também, tá? Agora, como ele não fez esse movimento, ele parou bem antes, né? Ele agarrou aqui, não renovou o máximo, que era o mais importante. Esse fundo já não é um fundo de liquidez tão bom. Essa região aqui embaixo já não tem tanto potencial assim de entrada de interesse comprador. E aí a gente estava de olho lá no time para compras aqui só se ele fizesse uma entrada de interesse e viesse construindo oportunidades de continuidade. Se ele não fizesse isso, a gente não estava de olho. E ele não fez isso. Ele gerou foi oportunidade de baixa aqui, que a gente também mapeou. Então ele vem puxando, olha só que bonito que ele fez. Olha aí. Perfeito. Olha a estrutura de continuidade baixa que ele fez. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo, quebrando as mínimas. A estrutura de continuidade de novo, diante de toda a tendência de baixa que ele está desenvolvendo, olha isso. Isso tudo aqui no mesmo dia, tá? Então ele gera aqui uma baita e boa zona de oferta, que está nessa região. A gente mapeou isso lá no time em detalhes, posso puxar aqui, ó. Foi agora há pouco esse movimento. Ó, o pessoal pegando. Olha lá, 3 para 1, 3 para 1 também. O pessoal visualizando e aproveitando. Olha lá, 600 pontos. Por aí vai. Olha só. Olha lá. É exatamente ali, tá vendo? Ele já tinha feito a venda lá em cima, marcado. 8 horas atrás, tá vendo aqui em cima? Esse aqui já foi no nosso ambiente de prática, ele não foi em aula, foi no nosso grupo mesmo. Então, olha lá, vem criando estrutura de continuidade daqui para baixo. Que é exatamente onde ele criou ali, tá vendo? Embaixo daquela linha, é naquele ponto. Então, ele vai gerar outra venda nessa região para a continuidade desse movimento de baixa. Contexto bom de venda nesse contexto, nesse cenário. Olha lá. Então, ele vai lá, dá uma enrolada e desenvolve todo o movimento que tem que desenvolver. Perfeita essa configuração também. Então, esses são cenários bem interessantes de venda. Agora eu quero mostrar um exemplo para vocês de uma baita configuração boa de compra também para a gente ficar de olho. Esse cenário de compra aqui, olha só como é que ele está muito bacana também. Tem uma bandeira vermelha nele aqui, mas tem alguns pontos muito bons também. Vamos entender sobre essa compra. Olha, aqui o mercado ele vem caindo bastante, vem desenvolvendo esse movimento de baixa e ele começa a limpar a liquidez embaixo desse fundo. Esse fundo de liquidez ele é mediano, não é o melhor dos fundos, mas ele faz aqui um movimento que é minimamente válido. Ele faz 1, 2, 3, puxa forte para cima. Ele cria o fundo de liquidez fazendo esse movimento. Não é o melhor tipo de fundo de liquidez que eu gosto. Eu gosto mais daquele 1, 2, 3 que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa estrutura aqui ela também cria fundos de liquidez, mas não é o tipo de fundo de liquidez que eu mais gosto, tá? Então ele vem aqui para baixo. Se ele trouxer uma confirmação muito boa, vale ficar de olho, porque tende a entrar pressão de demanda quando ele visita embaixo de fundos que são fundos de liquidez de fato. Esse aqui é um deles. Então ele está lá e entrou o interesse comprador. Ó. Aqui foi a captura de liquidez, que foi quando ele visitou embaixo desse fundo e entrou o interesse comprador. Entrando esse interesse comprador, aqui eu estava no gráfico de 1 hora, refinando para os 5 minutos, que foi para onde eu vim agora, esse interesse comprador foi esse movimento de alta. Então ele impulsionou na alta, pós-captura daquela liquidez, ele corrigiu a alta e ele começou a querer impulsionar de novo nessa alta. Naturalmente ele pode fazer isso aqui, não é verdade? Que é o normal do mercado. E aqui ele veio confirmando uma estrutura de continuidade para fazer justamente uma possibilidade desse movimento. Então fica muito bacana quando ele desenvolve desse jeito. A estrutura de continuidade está muito bem desenhada nessa região, olha só. Pode ser assim mesmo, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima, renovando o máximo. Ficou bem configurada nessa região, olha isso. É isso aqui, estrutura de continuidade alta. Todo esse movimento de baixa é o parâmetro para marcar o POI, que é a zona de demanda. Tá vendo? Voltando então na região, a gente tem compra de continuidade. Foi exatamente o que o mercado veio fazendo aqui, olha só que bacana. A gente pode marcar aqui essa região. A gente pode colocar a nossa ordem nessa região. A gente está pensando em montada de posição. Então, o preço subindo 3 vezes o risco ali para cima, a gente vai ter um cenário legal
para aproveitar o movimento. Então, olha só. Ele vai lá e ele sobe bastante nessa configuração. E gera um bom movimento lá para cima. Então, esse cenário aqui, pessoal, é uma configuração muito boa para fazer. Fez exatamente aquilo, né? Que é o 1, 2, 3, olha lá. Mas ele confirmou no meio do caminho ali para isso. Pós-captura da liquidez, uma dinâmica bem legal. Então, esse contexto está bem bacana também. A gente mapeou ele em detalhes, olha só. Isso foi agora também, olha lá, 4 horas atrás. Olha lá. Estava ali, só comprar. É uma possibilidade. Qual que é a bandeira vermelha desse movimento? Se você subir no gráfico de 1 hora, você vê que ele está em cima de uma zona de oferta. Ó, 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo depois. Então ele está dentro de uma zona de oferta, tá vendo? O que faz com que esse trade fique de risco. É um trade de risco. Se não tivesse dentro dessa zona de oferta, estaria perfeito. Como ele está dentro dessa zona de oferta, mas ela é muito macro, pode ver que o preço, mesmo desenvolvendo todo o trade, ele ainda está dentro dela, tá vendo? Então, assim, é total uma possibilidade. A gente, eu mostrei ele desenhando esse cenário agora há pouco, mas é um trade um pouco mais arriscado do que os outros, porque tem um ponto ali que está um pouco deixando mais arriscado, que é essa zona de oferta tempo gráfico maior. Se não tivesse ela, ficaria ainda mais saudável. Mas uma baita dinâmica de preço e um baita contexto aqui para você poder replicar esse tipo de cenário, participar de movimentos assim também, porque isso é o mais importante, absorver e também participar de movimentos assim. Então, cara, trade é você facilitar as coisas. Trade é você pegar conceitos bons e, por meio da experiência, da prática, você simplificar esses conceitos bons. Conceitos bons, normalmente, eles são um pouco mais complexos. Mas, quando você tem o domínio daquilo, você pega alguma coisa complexa e traz ela de forma simples. Isso é o objetivo final, porque no dia a dia operacional, a sua leitura, as técnicas que você utiliza, elas têm que ser utilizadas de maneira simples. Não pode ficar muito complicado. Você não pode ficar 40, 50 minutos fazendo uma análise em um único ativo todo dia. Senão você coloca energia demais numa análise e acaba criando expectativa demais em cima daquilo. E quando o trader começa a criar expectativa demais em cima de uma análise que ele tenha feito, é péssimo. Porque você vai começar a ter essas expectativas quebradas eventualmente. Quebra de expectativa gera frustração. Se você fica tendo frustrações assim no seu dia a dia operacional, o trade ele fica um negócio desagradável, sendo que não tem nada de desagradável no trade. Ele é ótimo, não tem nada que estressa no trade, não tem nada disso. Isso é uma ilusão que as pessoas criam porque elas fazem errado aquilo que tem que ser feito. Essa que é a verdade. Cara, trade, você não pode criar expectativa em movimento nenhum. O mercado vai sempre fazer o que ele quiser fazer. O que você tem que fazer é ter intimidade com os movimentos que você trabalha e simplesmente colocar eles em prática corretamente no mercado e trabalhar com conceitos bons. Isso é muito importante. Agora, criar expectativa em cima de movimento é loucura. Você fica tendo frustrações, abaixa sua autoconfiança e, eventualmente, você fica pior no mercado ao invés de ficar melhor com o tempo. Entende? Então, esses detalhes, esses ajustes faz total diferença. Essa parte comportamental é essencial para você aplicar o seu comportamento corretamente no mercado. Lá no time da Excelência Trade, por exemplo, a gente tem 6 capítulos, 6 módulos voltados só para mentalidade, comportamento psicológico, gestão, voltado para desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras do mercado, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança, desenvolvimento de paciência, que são as virtudes que o trader tem que desenvolver. Sem um trabalho desse, é improvável você colocar qualquer conhecimento técnico em prática corretamente. Qualquer operacional bem desenvolvido, construído, colocar ele em prática, você precisa desse trabalho comportamental, além de ser um operacional bom, além de ser uma técnica boa, entende? Então isso é muito importante. A gente vai ter um curso aqui no canal, igual eu estava falando com vocês. Esse curso é gratuito, sem custo, você vai poder participar dele. Vai ser insano. Vou entregar um conteúdo de ouro, vou passar o passo a passo de operacionais extremamente lucrativos, com estatística positiva, que vai ser só você replicar esses operacionais, que a gente vai aprender o passo a passo deles e vou passar eles para vocês nesses dias. Serão 4 dias, 3, 4 dias, eu estou vendo exatamente, mas a gente começa dia 31 de março agora, aonde vão ter materiais didáticos sobre cada uma das aulas. Vai ser bem bacana, vai ser aqui no canal, mas para você ficar ciente disso, você tem que estar inscrito aqui no canal e participar do nosso grupo do Telegram, que é um grupo de conteúdo, inclusive, então vale muito a pena estar lá, que é gratuito, está aqui no comentário fixado aqui embaixo. Então, entra no nosso grupo do Telegram para você participar desse curso gratuito, dia 31 de março agora, 8 horas da noite, ao vivo todos os dias, aqui no canal. Então vai ser muito bacana, a gente vai aprender todos esses detalhes. Eu quero mostrar para vocês como que
a gente faz aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente prático, para localizar tantos cenários interessantes e como que o pessoal consegue ser consistente, lucrativo, diariamente no mercado a partir dessa leitura gráfica objetiva que a gente faz. Então, quero mostrar como que você pode fazer isso também, como que a gente faz para você se espelhar nisso, tá? Vai ser bem bacana, bem completo. Vamos aprender muita técnica, muita parte comportamental, material didático para todo mundo que estiver ao vivo comigo. Então não esquece, dia 31 de março, 8 horas da noite, entra no nosso grupo, senão você vai acabar esquecendo, vai perder essa oportunidade legal de estar pegando esses materiais didáticos, de estar nessas aulas ao vivo, para aprender um negócio que vai realmente revolucionar a sua leitura gráfica e fazer acontecer nesse ano de 2025. Pode ter certeza disso e pode contar comigo nessa jornada, beleza? Pessoal, deixa o dedo no like, vamos juntos e qualquer dúvida coloca aí embaixo que eu vou dar uma olhada. Fui! Valeu, pessoal!